E aí, gente, beleza? Aqui quem vos fala é Ronilson Maia e hoje vamos para a nossa terceira aula do curso de Promob. Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre as preferências do sistema, algumas configurações de tela e as teclas de atalho. Vem comigo! Então, antes de mexer no programa, vamos conhecer algumas preferências dos sistemas. Vamos aqui, ó, ferramentas, preferências. Ou você pode vir aqui no cantinho do sistema, ó, tem uma ferramentazinha chamada preferências. E aqui nós temos algumas configurações que podemos fazer para melhorar um pouco o sistema, ok? Aqui você pode escolher na guia geral, ambiente, medidas, internet e listagem. Aqui na geral, você pode escolher o idioma, né? Automaticamente quando você instala o Promob, ele já vem em português, mas caso você queira mudar para inglês ou alguma outra língua, está aqui à disposição. Projetos, você pode configurar uma pasta do seu computador para salvar seus projetos, né? No caso, geralmente o padrão o Promob tem a sua própria pasta clientes, que ele já configura na pasta de instalação e você fica salvando os projetos lá. Mas caso você queira mudar e escolher a sua própria pasta, eu faço assim: eu venho aqui em outra pasta e escolho um diretório. Geralmente eu coloco no meu computador, vou colocar aqui no meu OneDrive, crio uma pasta chamada projetos, organizo. E dentro dessa pasta projeto eu organizo todos os clientes e os arquivos dos projetos de cada cliente. Ok? E aqui fica, ó. Então todos os projetos, principalmente o backup do Promob, vai ser salvo nessa pasta. Aqui em impressora PDF, eu instalei um programinha que ele faz impressão em PDF, ou seja, ele converte tudo que for para a impressora, em vez de ir para a impressora, ele salva como se fosse um arquivo PDF. E aí, dica de operação, ele mostra aqui embaixo nessa barrinha de status algumas informações sobre como você deve usar as ferramentas. Conforme você vai usando as ferramentas, ele vai dando umas dicas aqui no cantinho. Aí você pode ativar ou não, se você quer visualizar essa dica. Geralmente eu desabilito. A dica fica visível durante 3 segundos, você pode configurar aqui os segundos. Aqui em ambiente, você vamos configurar o plano de fundo do Promob, né? Quando você muda aqui, eu estou usando o branco, mas tem gente que gosta de usar o preto. E vou dar ok aqui só para você perceber, ó. O fundo do ambiente fica preto, né? Volta aqui de novo. Eu vou deixar branquinho. Preferências, tipo de preenchimento. Aqui você pode configurar como você quer que o Promob abra. Toda vez que ele abrir, que tipo de preenchimento ele vai trazer para você. Você pode já deixar configurado aqui, textura com linhas, que é o que eu estou usando aqui. Eu quero que toda vez que ele abra, ele me mostre o hide, né? Ele mostre os objetos em preto e branco. Geralmente, a maioria das vezes, as pessoas costumam usar textura com linhas. Construção de paredes. Aí você escolhe qual a orientação que você quer começar. Você pode construir parede no sentido horário, ou você pode construir parede no sentido anti-horário. Ou seja, a orientação da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou você pode escolher a opção central, pegando um ponto do meio da parede para desenhar. Isso vamos ver mais tarde na aula de construção de paredes. Movimentação. Esse incremento de movimentação nós também vamos ver na aula sobre movimentação. Hot points, você pode mostrar ou não alguns hot points dos agregados, uns pontinhos vermelhos que aparecem quando você vai selecionar o módulo. Luzes, você pode aqui configurar a intensidade da luz do ambiente padrão do projeto. Aqui dá 1.0, se eu colocar 0,2, se eu colocar uma intensidade muito baixa, meu ambiente fica escuro, percebe? Ou seja, o meu programa, o meu sistema não está refletindo a luz do ambiente, né? Ele não reflete. Preferências, vou colocar 1. Aí você fica melhor para você trabalhar, com as texturas mais realistas, iluminadas, né? Preferências, parede. Aqui geralmente quando você instala o Promob vem um número 400, né? Geralmente eu zero esse número porque ao rebaixar a parede oculta módulos que estão a uma distância de... Ou seja, toda vez que você rebaixa uma parede, todos os módulos que estiver aproximado dele vão sumir, vão ficar invisíveis. Não é isso que eu quero. Eu quero rebaixar a parede e permanecer com os módulos
estejam lá. Não quero que eles fiquem invisíveis. Então eu deixo essa opção zerada. Medidas, eu posso escolher aqui, o padrão ProMob é milímetros, mas eu posso usar também centímetros, metros, milímetros se vai precisar, porque a maioria dos projetos eles são milimétricos, né? Então a gente vai usar muito a questão dos milímetros. Então vamos aqui deixar milímetros mesmo. Está salvando. Digite o valor para visualizar, geralmente 15 centímetros, 150 milímetros, né? Então, internet. Aqui eu posso configurar um FTP para mim poder manipular os arquivos via rede. Essa parte avançada eu não vou falar agora. E aqui na listagem, logotipo. Eu posso usar um logotipo da minha empresa para inserir lá nos orçamentos. E aqui eu coloco essa imagem usando esse botão ativar. Escolho uma imagem lá da minha logomarca, pegar uma imagem qualquer aqui. Ele pergunta, deseja copiar essa imagem para a pasta local? Sim ou não? Ele vai pegar a imagem do seu logomarca e jogar lá na pasta do ProMob. E toda vez que você for configurar o orçamento, essa imagem pode ser configurada lá no orçamento. Quando chegar essa parte de orçamento, vamos falar um pouco mais sobre isso. Por enquanto eu não vou inserir nenhuma imagem. Senão, vou desmarcar aqui. Vou dar OK. Ok, beleza. Mas a questão das preferências do ProMob é muito mais só isso mesmo. Terminando as preferências, você pode vir aqui embaixo, tem um botão mostrar. E aqui nós temos algumas opções que eu posso ativar e desativar. Esse menu tem algumas funcionalidades interessantes. A primeira delas são os eixos. Aqui no cantinho ele habilita ou desabilita essa imagenzinha dos eixos. Toda vez que eu movimento aqui o sistema, ele mostra a direção dos eixos que o ambiente está fazendo. Mas eu não necessito visualizar essa opção. Então, caso eu queira desabilitar, eu venho aqui mostrar eixos e desabilito. E ela não aparece mais. E mostrar grids e réguas. A minha está habilitada. Eu posso clicar aqui no chão e já percebo que existem umas linhas pontilhadas. Ó. E toda vez que eu seleciono também as paredes ou qualquer outro objeto, aparecem umas guias que me ajudam a orientar o meu projeto. As paredes têm umas réguazinhas e o chão tem um grid, ou seja, tem uma malha com as distâncias. Eu posso vir aqui e não quero visualizar essas linhas no chão e nem quero visualizar essas linhas na parede. Então eu desmarco aqui mostrar, não quero mostrar os grids e réguas. Pronto, meu projeto não mostra mais. Posso clicar à vontade. Se eu quiser voltar a habilitar, que eu acho interessante deixar ativado, grids e réguas. Essas grids e réguas vão me ajudar bastante na inserção dos módulos no ambiente do projeto. Mostrar setas. Toda vez que eu seleciono um objeto, aparece umas setinhas vermelhas aqui, ó. Se eu seleciono as paredes, em cima das paredes tem essa setinha vermelha, no qual eu posso manipular algumas dimensões do objeto. Se eu seleciono o piso, aparece as setinhas aqui, ó, na largura, na profundidade e também na altura do objeto. Isso acontece com todos os objetos. Se eu não quiser visualizar essas setinhas, eu venho aqui mostrar, desmarco ela. Agora, quando eu seleciono os objetos, não aparece mais as setinhas. Então, eu posso mostrar ou não, se eu quiser ativar ou desativar, alguns recursos visuais do sistema. Aqui eu posso ativar também posição de inserção. Quando essa opção está ativada, a partir de agora eu posso inserir módulos apenas usando 2 cliques do mouse. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele na parte de modulação. Aqui não tem planos. Eu vou desabilitar por enquanto. Mostrar planos. Essa opção planos, destaque em amarelo, o plano onde está colocado o seu módulo, o seu objeto, ok? Como é que funciona? O ProMob trabalha em planos, ou seja, todo objeto que é inserido dentro do projeto existe um plano. O jarro está no plano da mesa e a mesa está no plano do chão. Tudo é inserido conforme a realidade, né? O objeto sobre outro objeto. Então, quando eu coloco um objeto em cima de outro, ele reconhece que ali existe um objeto e que aquele ali vai ser o plano do objeto. Por exemplo, aqui eu vou ativar a ferramenta planos, deixar aqui ativa, e vou selecionar a parede. O que é que está destacando de amarelo aqui? O piso, né? Por quê? Porque as paredes estão no plano do piso. Se eu colocar algum objeto aqui, eu vou colocar aqui um armário qualquer, pegar um armário desse aqui, e jogar no piso.
E o armário está no plano do piso, então o plano fica destacado de amarelo. Se eu mudar o plano, se eu pegar esse armário e colocar na parede, o plano agora ficou na parede, porque a parede ficou destacada de amarelo, ok? Se eu mudar para esse lado, ok. E agora se eu colocar algum objeto em cima desse módulo, o que acontece? Vou pegar aqui um tampo, ou seja, o tampo está em cima do módulo. E eu vou botar agora um vaso em cima do tampo. O meu vaso está no plano do tampo, o tampo está no plano do armário, e o armário está no plano da parede, e a parede está no plano do chão. Então, cada objeto tem um plano onde ele vai ser inserido. E aí eu posso ativar e destacar em que plano ele está inserido. No caso, eu estou selecionando tampo e eu estou percebendo que ele está no plano do armário. Se eu selecionar o vaso, percebo que o vaso está selecionado e o plano amarelo está no tampo do móvel, ok? Então cada objeto pode ficar no seu plano. Ó. As paredes estão no plano do piso, o armário está no plano da parede, o tampo está no plano do armário e o vaso está no plano do tampo, ok? E aí assim funciona os tampos. Eu posso habilitar e desabilitar para ele mostrar ou não em que plano está inserido meu módulo. Aqui eu tenho a opção de mostrar módulos invisíveis. Eu posso ocultar esse objeto, ocultar, visível e invisível. Quando eu ativo ou desativo essa opção, ele me mostra as linhas do objeto que estão invisíveis. Mesmo estando invisível, consigo visualizar o contorno do objeto, né? Aqui mostrar módulos invisíveis, vou desmarcar. E agora sim, eu não consigo ver meu objeto, nem o objeto, nem o contorno. Para mim ver o contorno dos módulos que estão invisíveis, mostrar módulos invisíveis. Ele mostra o contorno dos módulos invisíveis. Você pode vir e selecionar, como eu expliquei na outra aula, selecionar aqui em cima da linha. Vou tirar a seleção, ó, você pode selecionar em cima da linha. Você consegue selecionar um módulo invisível apenas clicando em cima da linha dele. E voltar de novo. Eu não visualizo as linhas. Pronto. E agora eu posso clicar em cima da linha, botão direito. E clicar aqui, ó, visível ou invisível. Ele torna a voltar visível de novo. Hotpoints agregados. Vamos falar um pouquinho sobre os hotpoints na parte de modulação. Temos também projeção horizontal e projeção vertical. Se eu ativar essas duas opções, mostrar, o que acontece? Eu vou selecionar aqui a parede, né, e arrastar esse módulo na parede. Vocês percebem agora que apareceu uma linha vermelha que ajuda a orientar os módulos na parede. Ó, apareceu de novo uma linhazinha vermelha. Essas linhas, na verdade, não me ajudam em praticamente nada. São muito imprecisas, então não tenho necessidade de usar elas. Vou desmarcar isso aqui. Não sei para que o Promove colocou essas coisas aqui. Tem aqui aviso de concorrência, que eu vou falar na aula sobre agregados, e aviso de dimensões, que eu vou falar na aula sobre modulação, ok? Saindo aqui do menu, eu também tenho a opção colisão, junção e auto-rebaixar. É na colisão que eu vou definir como os objetos se comportam no ambiente, né? Se eles vão coligir ou não uns com os outros, né? Eu vou colocar aqui um outro armário para a gente perceber isso. Vou colocar aqui em cozinhas, balcões, vou colocar esse armário com duas portas. Quando a minha colisão está ativa, eu percebo que existe uma distância entre os dois módulos, ó, né? Ou seja, se eu arrastar o módulo e encostar ele no outro, eles colidem, ou seja, eles batem um no outro e não se cruzam, né? Se eu desativar essa opção colisão, aqui ele desativa, né? Eu posso habilitar, ele fica com esse contorno azulzinho ao redor dele, e quando eu desabilito,
fica sem nada. E aqui eu venho aqui, ó, eu não colido mais, ou seja, ele já reconheceu que a distância não é mais com o armário, a distância agora é até o final da parede, ó. Ele vai procurar a distância do último objeto que existe no plano. Como existe 2 objetos no plano, mas a colisão está desligada, ele entende que não existe mais nenhum objeto, ele vai passar por dentro. Então ele não colide mais. Então eu posso ativar a colisão. E a colisão me ajusta a fazer os certos alinhamentos no projeto. Encostar os armários um no outro para que não haja nenhum afastamento, né? E aí eu consigo organizar o meu projeto, ó. Isso acontece na parte lateral, ó. E acontece todos os lados, né? Em cima, embaixo e tal. E aí eu consigo organizar melhor o meu projeto. Então essa colisão eu uso bastante, né? A gente liga e desliga toda hora. Tem certos momentos que eu vou precisar colidir. Tem certos momentos que eu preciso arrastar o módulo para o outro lado e eu tiro a colisão, arrasto o módulo, ligo de novo e ele vai colidir de novo. Essa parte de junção eu vou explicar na aula de modulação e essa parte de rebaixar na aula sobre paredes. E é isso aí, gente. Tá gostando da aula? Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Calma aí, ainda tem mais. Vamos aqui, ó, orçamento. Vamos aqui, ó, ferramentas. Configurar atalhos. O Promob ele tem um sistema de atalhos muito interessante. Se eu quiser configurar qualquer atalho para facilitar o acesso através do teclado, eu posso vir aqui nessa tela e eu posso escolher os comandos que eu quero colocar o atalho. Deixa eu abrir aqui todas aqui. Ou seja, cada comando do sistema eu posso escolher um atalho, né? Por exemplo, se eu quiser agrupar os objetos, eu uso o atalho, a tecla U. Se eu quiser desagrupar os objetos, eu uso o atalho da tecla Ctrl U. Posso configurar aqui meus próprios atalhos. Alguns atalhos já vêm pré-programados no Promob e outros eu posso colocá-los, né? Vamos escolher um comando aqui, ó. Vou escolher um comando, por exemplo, se eu quero construir geometria circular. Eu percebo que esse comando não tem nenhum atalho, né? Eu posso vir aqui, ó, pressionar as teclas de atalho desse comando que eu quero criar. Então no teclado eu posso criar aqui um comando Ctrl G. Aí vai dizer o seguinte: esse Ctrl G já está sendo usado como construir geometria retangular. Então eu vou colocar aqui Alt G. Esse Alt G também está sendo usado para construir lineares. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Ctrl Shift G. Agora sim. E se eu usar o atalho Ctrl Shift G, ele vai agora ficar associado ao comando construir geometria circular. E eu venho aqui e associo, né, esse atalho. E a partir do momento ele vem aqui para cima, ó, atalhos para o comando selecionado. Vou dar OK. O que eu vou fazer? Eu vou segurar Ctrl Shift G e ele ativou a ferramenta geometria circular. Ou seja, ele criou um atalho para mim. E aí você pode configurar seus próprios atalhos conforme você vai conhecendo o sistema, ferramentas, configurar atalhos. Você pode criar seus próprios atalhos, seus próprios comandos em qualquer parte do sistema, né? Deixe seu comentário aí no YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Até a próxima, Deus abençoe, valeu!